Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguinte, vamos começar a apostila 2 hoje, tá? Então, nós temos aí aula 13 e 14, que é lá da apostila 2, contextualização, apreensão e compreensão do sentido. Então, o que a gente vai trabalhar nessas duas aulas aí? Na verdade, aquilo que eu falei para vocês, a apostila ela vai trabalhando de forma espiral, todas elas. Então, tudo que nós vimos nas aulas de 1 a 12, nós vamos fazer uso aqui. A gente ainda vai retomando aqueles conteúdos. Então, é uma soma de conteúdos, tá? Nessa apostila aí, a gente vai falar um pouquinho sobre, nessas aulas, né? Sobre como é que a gente interpreta, né, os diversos textos que a gente tem pela frente. E aí, para fazer essas interpretações, que é essa apreensão e essa compreensão desse sentido mais global dos textos, e também do sentido mais específico, a gente vai fazer uso daquele conhecimento que a gente teve lá das primeiras aulas, né? Então, do uso da língua, sobre a semântica, esses conceitos básicos da semântica que nós vimos, então sinônimos, os hiperônimos, os antônimos, tudo aquilo que nós já vimos, e adjetivos, substantivos, artigos, porque todos esses elementos que a gente tem visto desde o início do ano, eles fazem parte de como é que a gente vai não só ler os textos, né, mas também escrever os textos. Então, é uma soma do que vocês vão usar também na disciplina de redação para vocês escreverem os textos de vocês, ok? A primeira parte aí da apostila de vocês, então, se não me engano, é a página 28, da apostila de vocês, da apostila 2, tá? Ela vai definir o que é texto. Então, quando a gente fala em texto, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é os textos escritos, né? As formas verbais de texto. Mas a gente tem que pensar que não é só isso. Então, o texto ele é definido como qualquer tipo de enunciado que provoque sentido, que produza sentido. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Quando a gente vai em um local público, por exemplo, e a gente vê essas plaquinhas de banheiro, por mais que não tenha nada escrito nelas, elas produzem sentido, porque a gente sabe que isso daqui significa que é um banheiro masculino e isso aqui significa que é um banheiro feminino, tá? Quando vocês forem lá fazer carteira de motorista, por exemplo, vocês vão aprender as placas. A grande maioria de placas de trânsito, elas não tem nenhum tipo de texto verbal, são textos não verbais, tá? Então, só porque trata-se de uma imagem apenas e sem uma escrita, deixa de ser texto? Não, ela continua sendo texto porque ela produz sentido. Então, quando a gente vê essa placa aqui, que geralmente fica próximo a hospitais, a gente sabe que naquele lugar a gente não pode buzinar, a gente não pode passar com som alto, etc, tá? E do mesmo jeito, uma única palavra, quando eu falo socorro, quando eu grito fogo, né? Mesmo que seja uma única palavra, ela também é um texto, porque ela também produz sentido. Então, tudo isso que produz sentido, ele é, na verdade, texto. Texto não é só aquilo que está escrito ali, mas é um conjunto de informações que fazem com que a gente interprete de alguma maneira, ok? O exercício número 1 de vocês, da apostila, eu queria que vocês pegassem aí pra gente ler ele junto, tá? Então, a gente vai pensar aí em como é que a gente compreende, apreende o sentido desse texto, juntando as partes, né? Fazendo uma correlação entre as partes desse texto, né? Então, qual que é a relação entre tudo que forma o texto e essa unidade de sentido, a unidade global, né, o sentido global do texto. Então, a gente tem que considerar
que algumas vezes, quando a gente pega, por exemplo, um artigo de opinião, uma dissertação, ou que a gente está assistindo um jornal e vê uma entrevista, alguma coisa assim, e a gente às vezes deixa de prestar atenção em alguns elementos linguísticos que estão presentes nesse texto verbal, ou mesmo, né, esse texto oral dos jornais, e a gente faz alguns recortes. Então, às vezes a pessoa vem com uma colocação e ela vai lá e usa um no entanto, ou por outro lado, um mas, que são adversativas, e a gente toma como verdade aquilo que veio antes, né, dessa adversativa, desse conectivo de oposição, quando na verdade a opinião da pessoa a respeito daquele tema é tudo que vem depois da adversativa. Então, esses elementos que constituem, na verdade, o texto todo, o sentido global do texto, a gente tem que prestar atenção nesses elementos que são um pouquinho, que às vezes passam despercebidos, tá? Pra gente poder constituir o sentido global desse texto. O exercício número 1 de vocês, se não me engano tá na página 28 aí da apostila, eu peguei ele pra gente poder analisar o texto, tá? Essa questão refere-se ao seguinte fragmento de Memórias do Cárcere, de Camilo Castelo Branco. Então vamos lá. A maior injustiça que eu ainda vi desenfreada e às soltas na face da terra foi a que prendeu os senhores Almeida e Manuel Caetano, a propósito de uma tentativa de roubo ao senhor Lobo da Reboleira. Beleza, qual que é a unidade de sentido global desse texto, né? Como é que a gente sabe sobre o que é que esse texto vai falar? Eu marquei aqui, olha, tudo que vem adiante aí diz respeito a essa questão da injustiça que foi feita contra esses dois personagens aí, tá? E aí todos os elementos que estão em azul, a gente tem que pensar ao que é que eles estão se referindo, o que é que eles estão retomando, tá? Então, volta de novo naquela questão da semântica, tá? Os conceitos básicos da semântica. Vinham aqueles inofensivos cidadãos pelo seu caminho, mansos e quietos e desprendidos de cobiça. Quem são aqueles inofensivos cidadãos? A quem é que esse pronome está se referindo? Então, eu preciso fazer uma correlação entre essas partes do texto. Aqueles está se referindo a quem? Ao Almeida e ao Manuel, que vinham lá tranquilamente, tá? Passaram a porta do capitalista no momento em que o senhor Lobo escorregava nas escadas íngremes e oleosas da sua casa. Quem é esse capitalista? Então, bem, passaram a porta do capitalista no momento em que o senhor Lobo escorregava nas escadas íngremes e oleosas de sua casa. O capitalista é o senhor Lobo, que escorregou lá na sua casa. E na casa de quem? Na casa dele mesmo. Gritando que andavam ratoneiros lá dentro. Ok, aí a gente tem aí o lá dentro. Esse lá dentro de onde? Né? Então, tá fazendo referência ao quê? A casa. Olha, ele vinha pela rua, escorregou na escada e percebeu que tinha ratoneiros lá dentro da sua casa. O senhor Almeida, quando tal ouviu, receou que o tomassem por um dos salteadores e estugou o passo. A gente tem duas palavras aí que não são muito usadas no dia a dia. Então, ratoneiros, que a gente, via de regra, não usa e talvez a gente não conheça, e estugou, tá? E aí o que a gente vai pensar? Bem, como é que eu vou, se eu não tenho um dicionário para poder saber o significado dessas palavras, a partir do que é que eu vou entender essas palavras, decodificar o sentido delas, a partir daquilo que está no contexto desse texto aí. Então, contexto textual, o sentido textual dessas palavras.
que nós também já vimos. Quando a gente fala, olha, ratoneiros lá dentro, e aí quando retoma aqui que o seu Almeida tinha medo que o confundissem como um dos salteadores, o que é ratoneiros? É alguém que está assaltando. Estugou o passo, significa que ele começou a andar um pouco mais rápido. O senhor Manuel Caetano, menos amedrontado das suspeitas. Quais suspeitas? De que suspeitas estão falando? Da suspeita de que eles fossem um dos salteadores. Mas temeroso de ser chamado como testemunha, fugiu também. Testemunha de quê? Testemunha do assalto, do roubo que estavam fazendo lá à casa do seu Lobo, ok? Os vizinhos do senhor Lobo, vendo fugirem 2 homens e ouvindo os gritos da criada do milionário, correram atrás deles e, auxiliados pela guarda do banco, apanharam-nos. Então, de quem a gente está falando aqui quando a gente fala do milionário? Quem é esse milionário? Quem é o capitalista? É o senhor Lobo. Correram atrás de quem? Quem é esse deles aqui? Está fazendo referência a quem? Ao seu Almeida e ao seu Manuel. Então, quando a apostila de vocês fala aí sobre fazer a correlação entre as partes do texto e a unidade de sentido, que é essa unidade de sentido global, lembram-se que quando a gente foi trabalhar os conceitos básicos da semântica, eu falei para vocês o seguinte, olha, a gente começa de uma unidade maior e a gente vai reduzindo para unidades menores. Então, a gente começa lá de um texto e a gente analisa o texto por inteiro e depois a gente vai analisando elementos menores. A gente começa a analisar as orações, aí depois a gente começa a analisar os verbos, a gente começa a analisar os adjetivos, substantivos, os artigos, para que a gente consiga entender de forma bastante específica todo o sentido desse texto. Então, é isso que a apostila traz quando ela fala sobre fazer essa correlação entre todas essas partes do texto e essa unidade central, né? Essa unidade máxima aí de sentido. Então, quer dizer que todos esses elementos menores, né, essas pequenas unidades, elas fazem referência àquilo que é o sentido do global do texto, que é essa injustiça sobre a qual o narrador fala. Então, a gente precisa fazer essas referências, fazer essas perguntas dentro do texto para que a gente consiga compreender o sentido global desse texto, ok? Continuando, a apostila fala aí para vocês que nós temos 3 condições para entender o texto. Então, quer dizer, não existe uma regra para compreender um texto. O que a gente faz didaticamente para que fique um pouquinho mais fácil de vocês entenderem é dividir isso em 3 elementos para que vocês entendam. Então, ele fala aí sobre conhecer o código. Quer dizer, para que eu consiga compreender um texto, entender um texto, eu preciso reconhecer esse código. Quando a gente não reconhece o código, a gente não vai conseguir entender o que está escrito ali. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, uma frase em francês e uma frase em ucraniano. Para quem não conhece o francês e para quem não conhece o ucraniano, não consegue reconhecer esse código e aí não vai conseguir entender bulhufas do que está sendo escrito aí, tá? Então, para que eu consiga compreender, a primeira coisa que eu tenho que saber é reconhecer esse código, tá? Ter um repertório, tanto linguístico quanto cultural. Então, significa que eu preciso ter vocabulário. Para ter vocabulário, eu preciso de leitura, tá? Então, para que eu consiga entender aqui nesse texto anterior o que significa ratoneiros, o que significa estugou, eu preciso ter um repertório linguístico, eu preciso saber o que essas palavras significam, ou então saber pelo menos o que significam salteadores, saber o que significa apressar o passo, apertar o passo, para que eu consiga relacionar com essas outras 2 palavras que tem aí, tá? E o repertório cultural.
Ou seja, eu preciso fazer relações também com aquilo que está fora do texto, com aquilo que é conhecimento de mundo, tá? Que está inserido aqui, ó, em reconhecer o contexto. Então, contexto interno, que diz respeito a esse conhecimento linguístico, então aquilo que está realmente dado no texto, né? Então, aquilo que está marcado explicitamente escrito ali e que diz respeito ao código linguístico, né, ao repertório linguístico, e aquilo que é o contexto externo, que é todo aquele saber que a gente já tem guardado na memória, que já faz parte de um conhecimento coletivo do todo. Eu coloquei para vocês, ó, o exercício número 5 da apostila, que traz essa questão a respeito desse conhecimento cultural, desse repertório cultural. A gente tem aí uma imagem de uma marca de cerveja e é uma propaganda publicitária, na verdade, essa imagem. E aí São Cristóvão recomenda, ó, na propaganda a seguir não foi usada nenhuma palavra difícil, quer dizer, todas as palavras que estão dadas aí é de conhecimento comum. No entanto, há um dado cultural que, se não for reconhecido, impede a compreensão da mensagem. E aí a gente tem aí uma Kronenbier, que a gente sabe que é uma cerveja sem álcool, né? E São Cristóvão recomenda, beleza. E aí qual é o dado cultural? Qual é esse dado cultural que tá nessa propaganda publicitária? A gente tem duas coisas. A gente tem o fato de que São Cristóvão é um santo católico que é padroeiro dos motoristas, e aí a gente vai fazer essa correlação. Se ele é padroeiro dos motoristas e se ele recomenda para esse leitor a Kronenbier, que é uma cerveja sem álcool, então a gente consegue compreender essa publicidade. Agora, se eu não sei que a Kronenbier é uma cerveja sem álcool e eu não sei que São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, para mim essa imagem e essa publicidade não faz sentido, ok? Tá claro isso para vocês? E aí a gente tem que pensar que a apreensão é diferente da compreensão, tá? Então, aprender o sentido do texto é decodificar, é captar aquilo que está dado ali no interior do texto. Então, o que a gente fez aqui, olha, a gente conseguiu apreender o sentido desse texto por aquilo que está dado, né, de forma textual, em palavras. A gente fez a leitura, fez a interpretação daquilo que já está dado ali. Agora, quando a gente fala em compreensão, a gente está falando em correlação entre os significados contidos no texto e outros que fazem parte da cultura, da memória, que é o que a gente fez aqui nesse texto publicitário. Então, é diferente quando eu estou apreendendo o sentido, porque ele já está dado pelo próprio texto, e quando eu estou compreendendo o sentido, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho repertório cultural, ok? Na página 63 do caderno de exercício de vocês, a gente tem esse exercício, a questão 8, que traz aí um fator histórico, né? Então, a gente tem uma imagem, né, de trabalhadores lá do século 20, e a gente, olhando a imagem, se eu não tenho conhecimento de história, se eu não sei nada sobre a Revolução Industrial, sobre essa organização fabril do século XX, para mim é um monte de gente trabalhando ali em alguma fábrica. Mas quando eu tenho esse contexto histórico, esse repertório cultural, que eu sei que no século XX, com o início da Revolução, dessa nova organização de produção, eu sei que eram empregadas a utilização de trabalho repetitivo, trabalho manual e repetitivo, então eu consigo fazer essa interpretação. Aí eu não estou só aprendendo o sentido do texto, mas eu estou
compreendendo o sentido desse texto, porque para interpretá-lo, eu estou buscando aí na minha memória esse conhecimento que eu tenho que não faz parte do que está dado linguisticamente, mas que faz parte do conhecimento de mundo, tá? Então, quando a gente está falando em apreensão e compreensão, e aí nas próximas aulas a gente vai ver as questões da intertextualidade, a gente tem que pensar em repertório. Então, repertório linguístico, repertório cultural, a gente tem que pensar em contexto, contexto interno, contexto externo, e trazer aí para nossa memória aquilo que a gente viu sobre os elementos, os adjetivos, os substantivos que servem para fazer retomadas, né? Anáfora, catáfora, tudo aquilo que a gente já conhece da semântica, né? Dos conceitos que a gente viu na semântica, ok? E aí, pessoal, para encerrar a aula, eu vou colocar para vocês aí alguns exercícios, tá? O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar salvo esses exercícios aí no vídeo, e para otimizar a nossa vida, eu quero que vocês me mandem as respostas, só o gabarito, por e-mail, tá? Então, a gente tem uma lista de exercícios aí, e vocês vão enviar para o meu e-mail, que tá dado aí, ó, lilianbach@outlook.com, tá? Então, enviem só as respostas, não precisa me enviar a pergunta e a resposta. Coloca lá no seu e-mail a lista com as respostas. Número 1 letra A, número 2, letra C. Só isso que eu quero, tá? Então, os exercícios de 1 a 6, da página 28 a 30 da apostila 2. Então, essa apostila nova aí, tá? Então, esses exercícios de 1 a 6. Aí, lá do caderno de exercícios de vocês, da página 61 à página 66, só os exercícios 2, 4, 10, 12, 15 e 18, ok? Então, são os exercícios que fazem referência a essas duas aulas que a gente acabou de ver, tá? Aula 13 e 14. E pra gente não perder o fio da meada, pra não esquecer o que a gente já viu, eu quero que vocês mandem pra mim também os exercícios do Rumo ao Enem, que é da apostila 1 ainda, tá? E aí também não são todos os exercícios da página 50 a 54, mas só o 2, 5, 8, 11 e 12. Tá? Então, isso eu quero que vocês me enviem exercícios dessas aulas, exercícios de revisão, que são os do Rumo ao Enem, e esses, obviamente, essa tarefa vai contribuir aí para a nota de vocês, que a gente já tá entrando no segundo trimestre e já faz parte dessa nota que vocês têm de trabalhos, ok? Qualquer dúvida, mensagem no WhatsApp. Se não entendeu como é que é para fazer os exercícios, como é que é para enviar, manda mensagem no WhatsApp, de preferência no meu privado, não manda no grupo, porque eu não consigo acompanhar todas as mensagens lá. E se tiver dúvida a respeito do conteúdo também pode mandar lá, ok? Boa semana para vocês!